Oi, Oi, meu querido. amor. Tudo Eu bom? tava tão gostoso ouvir você falar sobre mim que eu falei, eu vou ficar ouvindo mais. Que gostoso estar aqui com você. Boa noite, pessoal. Boa noite. É um grande prazer estar aqui com você, viu? Ai, é uma delícia, viu? É sempre bom a gente estar perto. Você sabe o quanto eu gosto de você, que eu te amo mesmo. Sim, sim, É eu um também. A amigo recíproca é muito querido. A verdadeira. gente se conhece há alguns anos, né? É melhor não falar quantos anos, né? Não, é bom sim, porque a gente está muito bem, Fábio. A gente pode falar. A gente se cuida, a gente Que previne, gostoso. então a gente pode falar. Que E o gostoso. Fábio, ele tem algumas participações muito especiais na minha vida, que eu nem sei se você sabe disso, né? Mas assim, uma das maiores viagens que eu fiz foi influência sua, isso você sabe, né? Sei sim. Uma das melhores viagens que eu fiz, né? Foram 30 dias no Canadá e foi influência sua. Quando a Eu gente fico se muito encontrou feliz, no meu amor. congresso, aí você falou, tô indo para lá semana que vem. Eu fui Ó, no outro mês. é muito bom quando a gente participa dessas fases boas das pessoas, da vida das pessoas, que dá dicas boas, assim como a gente tenta ser para os nossos pacientes. Quando indicam a gente tenta ser a melhor experiência para eles, né? É. Olha, o Gabriel tá aí assistindo o tio Fábio. Ah, que legal! Gabriel, beijos! É, tem que mandar beijo. Que Tio bom, Lu, que Anderson. bom estar aqui com você, viu? Ai, tem muitas Para coisas boas falar, pra gente falar. você estava falando sobre mim e assim, eu tenho um grande orgulho, uma grande honra em ser o seu amigo, uma pessoa tão especial e hoje eu coloquei numa postagem sua que honrado e feliz é o seu paciente, porque você é uma pessoa assim extremamente correta nas suas indicações, uma pessoa que estuda, uma pessoa que sabe lidar com complicações, que sabe lidar com satisfações, que sabe lidar com doença, que sabe lidar com beleza. Então, é muito gratificante conhecer uma pessoa tão completa como você. E além da pessoa maravilhosa que você é longe do consultório. Ai, seu lindo, obrigada. Nossa, até o Zé Vitor aqui, que honra, quanto tempo. É, Incrível, Zé Vitor, ele é mestre. um grande mestre na nossa vida, né? E olha, obrigada, viu? Obrigada mesmo, assim, só tenho que agradecer. Ter te conhecido, a gente ter cruzado, porque não é à toa, né? E tudo isso que você falou de mim, você também é, e você sabe disso, né? O quanto você também é preocupado, você quer sempre o melhor de quem está perto de você, e é isso que você faz também nos seus tratamentos. Ai, Magali, sua linda, obrigada. E a gente vai ficar aqui rasgando confete um no outro. Então, assim, obrigada, gente. Que delícia ouvir tudo isso. Ah, Então, falem de onde vocês estão falando. Você é daqui de São Paulo, de que lugar do Brasil. E também vão falando se é a primeira vez aqui na live ou se vocês já estão há mais tempo curtindo as lives, né? E vamos agora, então, começar a falar do que a gente se propôs aqui na live de tratamentos minimamente invasivos. Como é que faz para a gente abaixar um pouquinho tudo que. E, claro, escrevam as suas dúvidas, que a gente está aqui para poder responder também. Para não ficar passando tanta coisa assim no seu rosto, tem como? Eu não sei. não, ó, pode deixar, não tem problema. Pode deixar os comentários. É bom que daí a gente. Eu só não consigo ir acompanhando porque eu estou de longe, então para ver eu tenho que colocar o óculos. Tudo bem, eu ainda consigo, então pode Tá. deixar que Então você comanda e a eu gente comando vai esse. seguindo. Ah, Hoje que eu vi que legal, olha só, você. Sergipe, Bragança Paulista, Ribeirão Preto, olha só que legal, Ah, que gente, muito bom. gostoso. Hoje eu vi que você comentou muito, essa semana toda você está comentando muito sobre colágeno, né? Então, para que a gente comece a falar dos tratamentos minimamente invasivos, eu acho que a base de tudo é você pensar nesse colágeno, né? Porque não adianta você oferecer um excelente produto para o paciente, um excelente procedimento, se ele tem um aporte de colágeno ou uma carga de colágeno muito pequena, né? Então, eu acho que é a base de tudo. Pelo menos assim, posso começar falando, né?
Deve? É, o meu protocolo de tratamento é um protocolo que eu fiz no decorrer da minha vida, que eu tento seguir, né? Que eu sempre digo para os meus pacientes que são 7 grupos de tratamentos, né? Básicos dentro da dermatologia e da cirurgia dermatológica. O primeiro deles, que é o mais básico, são os cosméticos. E hoje é consenso na dermatologia o uso de cosméticos tópicos e dos cosméticos orais. Então, eu não vou partir para o segundo, que são os peelings, para o terceiro, que é a toxina, o quarto, que são os preenchedores, e assim vai, depois a gente vai comentando, sem o paciente estar fazendo o mínimo, que é o preparo da pele, que é o uso de antioxidantes, o uso de colágenos por boca, né? E mesmo os protetores por via oral, que são importantes demais, principalmente onde nós vivemos, né? Então, essa primeira aula, que é a primeira consulta do paciente, é uma consulta que nós temos que explicar o porquê, né, do uso dessas substâncias. Não é simplesmente, doutor, eu não quero passar um cremezinho, eu não quero passar um ácido, mas às vezes é necessário se você vai fazer um laser, é necessário, porque não adianta, eu sempre falo que a nossa pele é um paninho sujo e amassado. Não adianta a gente esticar ele e deixar ele todo sujo. É como se eu lavasse um pano, mas deixasse ele é como se eu passasse um ferro, mas deixasse ele sujo, né? Então, às vezes nós temos muito mais visibilidade no tratamento, às vezes nós temos muito mais melhora na textura se a gente pegar esse pano e lavar, né? E deixar o amassadinho para a gente ir cuidando aos poucos, né? Então, a base do tratamento é o primeiro tópico do protocolo, que seria o uso de cosméticos corretos para a pele correta e o uso de medicações orais, que eu vejo que você estava falando muito no colágeno. Por isso que eu me atrevi a começar falando do primeiro tópico. E eu concordo plenamente, porque assim, o que eu falo para todos os meus pacientes, assim, é o manejo desse processo de envelhecimento, né? Que assim, não adianta a gente, como você mesmo falou, a gente faz um bom tratamento com o melhor produto, com a melhor técnica, e a gente sabe manejar isso, mas esse paciente não está com o organismo preparado para poder usufruir o melhor daquele procedimento. Então, porque é tudo junto, assim, é a pele, mas é de dentro para fora e é de fora para dentro. Então, não é Exatamente. simplesmente fazer um peeling. Então, assim, a gente precisa disso tudo conjugado, né? É, Exatamente. a gente Eu, precisa. eu sempre Ai, eu desculpa, falo que são eu muito prefiro amassadinhos, eu morri de rir. eu prefiro frustrar o meu paciente dizendo que eu não vou fazer uma coisa do que fazer e ele me reclamar depois, olha, poderia ter ficado melhor. Então eu sempre quero o melhor. E o melhor, infelizmente, às vezes é esperar o momento certo para que a gente faça isso, né? E o teu colega falando da avaliação global, né? Não só global, como complementar também, né? Então, assim, tudo junto e misturado. Não dá para você fazer só um peeling ou só aplicar um dermocosmético, ter o seu skincare, se você faz um monte de outras coisas erradas. E aí é de novo o tecido amassadinho, sujinho, né? Então, Exatamente. assim, por isso que a gente tem que agir de todas as frentes e lembrar que a gente é um organismo único. Então, assim, aquilo que está acontecendo na nossa pele do processo do envelhecimento, com a flacidez, com a formação de rugas, está gerando muito processos oxidativos aí na sua pele. Isso está no resto do seu corpo, no seu Exatamente. cérebro, no seu intestino, na sua pele, no seu fígado, no seu pulmão, no seu coração. Pode estar entupindo suas artérias. Então, assim, a gente precisa desse tratamento global, que é o que eu faço, que é o que eu acredito. E isso tudo leva tempo, né? Então, assim, a gente pode Exatamente. falar porque a gente se cuida, né, Fábio? Realmente não é fácil. É um todo dia um pouco, Mas porque tem dia quando, que você não quando está afim de entra. comer tão bem, que você não Exatamente. consegue, que tem mais correria, mas É um em equilíbrio. geral tem que fazer o que se deve ser feito, não é isso? Exatamente. É aquela coisa de bater na tecla.
de viver uma vida saudável, de beber muita água, de passar o protetor, de se alimentar bem, de fazer exercícios, isso aí tem que ser uma rotina diária, incansável, que a gente, infelizmente ou felizmente, tem que seguir. E quando a gente acaba fazendo isso de uma maneira regrada, entra na rotina e você acaba nem percebendo, né? Assim É. são os cuidados da pele. Mas eu sempre tento facilitar os cuidados da pele, simplificando um pouquinho. Ó, passa o creminho da noite, lava de manhã, passa o creme do dia e tá E tá bom, né? É, porque aí a gente tem as outras questões, né? Daí já vai para essa parte 2 do peeling, depois vai para a parte 3 de já estar fazendo algum tratamento mais invasivo. Porque o creme também, se você quer rejuvenescer tudo só com creme, sinto muito, você não vai conseguir, né? Exatamente. É a base, mas sozinho, como Sozinho não dá. o envelhecimento é um processo multifatorial, ele tem que ser abrangido, como você bem disse, de uma forma multidisciplinar, ou de uma forma, muitas vezes, de diversas maneiras, né? Com preenchedores, com estimuladores de colágeno, com os procedimentos minimamente invasivos, né? Que são cirúrgicos, enfim. Então, nós estamos aqui para tentar avaliar isso. Isso a gente sempre tem que dizer para o paciente que tem que ser de uma forma muito personalizada. Porque às vezes a gente passa um creme, a paciente chega e fala, doutor, foi tão bom, minha irmã pode usar? A gente não sabe como é a pele, a gente não sabe como é a qualidade dessa pele. Então, eu às vezes prefiro pegar uma paciente que é virgem de cosméticos do que aquela que usa, que está viciada em coisas erradas, né? Os resultados são muito mais bonitos, muito mais visíveis. Então, eu digo que sempre melhor do que você não estar usando nada, melhor do que você usar um creme errado é você não estar usando nada, É, né? e eu costumo falar também aquela questão de que quantas e quantas vezes você usou uma coisa de outra pessoa e que não deu certo. Então, porque Exatamente. a gente não é igual, realmente tem que ser personalizado. As pessoas aqui estão falando, sim, tem que modular o intestino, Ó, e não só A ele, né? Erika é uma querida. Depois você responde essa pergunta para ela que ela vai adorar. Ela é alemã, então ela se liga bastante em coisas de intestino, em coisas naturais, em probióticos. Ela é toda ligada nesses assuntos. Ai, eu amo tudo isso também. E toda essa parte, né, dos probióticos, do prebiótico, do simbiótico, e agora a gente já tem muitos cremes em que ajudam isso na nossa pele. Exatamente isso, Lu. Isso você sabe dizer melhor do que eu depois. Você pode dar uma palhinha para gente sobre isso. Tá bom. Vamos falar então de alguns já tratamentos minimamente invasivos? Vamos lá. Hoje, são considerados procedimentos minimamente invasivos aqueles procedimentos que você pode fazer no consultório com anestesia local, às vezes, sem sedar o paciente. Não é por ser um procedimento minimamente invasivo que a gente vai menosprezar. Mas, assim, é uma cirurgia que precisa dos cuidados, que vai ter a recuperação, que pode ficar com uma cicatriz que não é legal se você não cuidar direitinho, tá? Então, no meu dia a dia, o procedimento minimamente invasivo que eu mais faço é na região dos olhos, tá? Tanto para elevar a cauda da sobrancelha, tá? Quanto para melhorar a região superior e inferior. Então, vamos começar de cima para baixo, tá? Quando um paciente chega no consultório e quer melhorar a cauda da sobrancelha, a elevação da sobrancelha, nós temos alguns procedimentos. Tem aqueles pacientes que só com a toxina Fica botulínica maravilhoso. eu consigo levantar. Mas quando o paciente já tem a pele que está sobrando, que a toxina não vai dar conta, ou que você faz a toxina, sempre fica uma flacidez, aí a gente tem que partir para um procedimento um pouquinho mais invasivo, tá? Que não vai substituir a ação da toxina botulínica, porque ela é insubstituível. Às vezes o paciente confunde muito preenchimento com botox, depois a gente pode até esclarecer isso. Mas são algumas alternativas que você tem que dar para ele, tá? Doutor Fábio, particularmente, não gosto de fios para esta região,
tá? O fio nessa região ele fica muito bonito, mas com um resultado muito efêmero, ele é muito passageiro, né? Então o paciente fica feliz algum tempo, 3 meses, 4 meses, 5 meses, depois ele tem aquela queda de novo. Então os fios são muito bons para esta região. Então, nessa região, nós temos dois tipos, basicamente, de cirurgias que a gente pode fazer. Uma, que é um nome que foi dado, é um procedimento que foi descoberto ou foi primeiro realizado na Argentina para aquelas pessoas que queriam se sentir melhor com a sobrancelha um pouquinho mais elevada, com um mínimo de agressão. Então, é o lifting manequim, né? Esse liftingzinho é um cortezinho que se faz nesta região. Eu tiro uma faixa de pele e eu vou trabalhar esse vetor, tá? É um procedimento que traz resultados muito bons para o paciente, mas nós temos que lembrar uma coisa. Quanto mais distante da área que nós estamos tratando, menor a ação no local. Tá? Então, maior a distância, menor a ação no local. Ó, aqui eu tenho uma ação, aqui eu tenho outra, aqui eu tenho outra. E aí tem a cirurgia de Castanhares. A cirurgia de Castanhares é um corte que a gente faz, tira uma faixa de pele aqui e faz isso aqui. Tá? Hoje, a cicatriz ela fica escondidinha, bem escondida dentro dos pelos da sobrancelha, mas antigamente ela era muito visível. Então, foi uma cirurgia que foi praticamente abandonada. Eu faço bastante, tá? Essa cirurgia. Então, dos 3 procedimentos para esta região aqui, o que eu mais gosto é a cirurgia de Castanhares, né? Que ele dá um resultado bem bacana para aquele paciente que tem uma pele que eu chamo no limite de cirúrgico ou não, ele também vai melhorar a pálpebra superior. E hoje, essa técnica do Fox Eyes, que você levanta essa cauda da sobrancelha, é uma cirurgia que traz esse efeito para o paciente. Eu posso usar fios que não sejam de tração, um fiozinho de PDO, por exemplo, que para sustentar. Posso colocar um preenchedor? Pode, você pode colocar também. Então, são as saídas. Eu, como sou de formação cirúrgica, eu sempre tento ir para o lado de onde eu tenho mais domínio, né? Então, para esta região, para mim, os procedimentos cirúrgicos minimamente invasivos são excelentes. Tá? Eu não sei qual é a sua experiência com fios nessa região, com a toxina, com os preenchedores. Eu não, a minha formação é clínica, né? Eu não sou da área cirúrgica, então eu não tenho essa tendência de cirurgia para essa área. Então eu vou exatamente muito para toxina. O fio eu gosto, mas ele tem que ser perfeitamente indicado. Exatamente. É esse momento de que vamos todos fazer o Fox Eyes, ou seja, o olhar da raposa. Sim. Só que não é todo mundo que vai ficar bem com esse olhar. Então, não é bom. Porque mesmo que seja efêmero, ele tem que ficar bom. Exatamente, né? Exatamente. Então, e o efêmero também, para mim, isso é tranquilo. Eu costumo conversar, porque assim, o nosso processo de envelhecimento, ele vai mudando com o tempo. Então, É isso que eu ia dizer agora. Mesmo que ele seja efêmero na ação aguda, ele tardiamente ele vai ter a produção de colágeno, então vai acabar melhorando a área. E assim, nem que você faça de novo em 6 meses, 8 meses, eu acho que é melhor, porque vai ficando um resultado mais natural e com uma qualidade de pele muito melhor. Então, eu gosto dessa assinatura natural. Assim, meu rosto é oval, aí eu vou começar a botar mandíbula. Assim, não é, eu não gosto disso, né? Começar a modificar demais esse rosto. Então, assim, se não tem indicação para o olhar de raposa não vai ficar bom, e que a raposa nem tem sobrancelha, né? a gente arruma uns nomes que eu não sei da onde. E todos são ingleses, né? Esses nomes todos americanizados, todos. Então eu fico mais com toxina e preenchedor. Agora eu acho que é importante a gente falar, né? Nós somos médicos, são áreas completamente perigosíssimas. Então, assim, se vai se atrever a fazer, tem que saber tratar as complicações, né? Porque complicar é algo que, infelizmente, a gente pode atravessar a rua e ser atropelado.
Exatamente. Então, qualquer coisa pode complicar, sair da rota da onde se estava imaginando. Então, por isso, tem que ter muita segurança naquilo que se faz, porque tem que saber tratar. Hoje até uma paciente minha veio e ela estava contando uma história que um dentista estava tratando o canal dela e quebrou a broca dentro do canal. E aí ele falou, não tem problema, infelizmente, claro que a gente não deseja que isso aconteça, mas isso acontece. Só que ele não conseguiu tirar essa broca, ela tem essa broca até hoje. Não E ainda bem que não deu problema, não E ainda infectou. bem que não deu problema, que ela ficou com a lima, né? Não é a broca, é a lima para fazer o tratamento do canal. Então, assim, tem que realmente escolher bem, né? Tomar cuidado com aquilo que se faz. Eu acho que isso é bem importante, porque a gente está falando aqui, aí parece simples, mas Exatamente, eu tenho exatamente. 23 anos formada. Você tem mais do que É igual. mas não quer falar. Igual. Apesar dos cabelos brancos, nós estamos ali, ó. Então, e aí, apesar de toda a experiência, né? Assim, então, quer dizer, apesar não, é com toda essa experiência que a gente fala com tranquilidade. Né? Exatamente isso. Porque realmente é muito estudo, é muita atualização. Se a gente treinar um macaquinho bem treinado, ele vai fazer o que a gente faz. Agora, lidar com complicações, saber resolver tudo isso é muito difícil. Né? Eu também falo que se treinar um macaquinho, ele faz. Eu adoro. Você faz? Eu também. Eu falo. Que legal, Lu. E aí, agora então vamos descer mais um pouquinho. Eu só indico mesmo o procedimento cirúrgico aqui quando a toxina já não resolve, quando o paciente tem aquela flacidez que não resolve, aquele dano solar, aquela flacidez intensa, né? Aquela pele que já está agredida. Agora, descendo um pouquinho mais, a cirurgia que eu mais amo fazer é a cirurgia das pálpebras superiores. Eu falo assim que essa eu acabo essa é a sua queridinha, né? É a minha querida, que eu acabo fazendo mesmo se acabar a energia ou se... Eu faço de olhinho fechado essa, né? Então, vou comentar de números com você. Em 2018, em dezembro de 2018, eu tinha completado 978 cirurgias de pálpebra. Uau, que legal! Então, de pálpebras superiores, tá? Então, é uma cirurgia que eu gosto muito. E no meu consultório, os dois procedimentos que mais trazem satisfação a curto prazo aos meus pacientes, a curto prazo, é a pálpebra superior e a toxina botulínica. Então, aquele paciente que está meio depressivo, tal, eu já começo com a toxina e vou fazendo os outros tratamentos, porque daí ele já vai vendo resultados, tal. Mas a cirurgia da pálpebra é a minha queridinha, né? Não é que eu indico para todo mundo que vai, mas a maioria das pessoas que me procuram é para tratar esta região e esta flacidez, né? Então, é uma cirurgia que eu faço bastante. É uma cirurgia hoje que a anestesia é local. A gente não precisa nem fazer a sedação do paciente, porque depois que você faz a marcação, faz o processo de anestesia, você marca, você tira a pele e aí você pede para o paciente abrir o olho. Então, ele abre o olho e você checa realmente se a quantidade é exata, se aquilo que você está tirando o que vai dar satisfação para o paciente. Como você disse, às vezes um Fox Eyes não vai ficar bom para todo mundo. Então, às vezes, um suco mais encovado também não fica bom para todo mundo. Também não fica bom. Às vezes, retirar o pezinho de galinha para fazer uma cicatriz aqui também não fica legal. Né? Então, para cada rosto é um tipo de cirurgia. Se tem que contrair a musculatura, se tem flacidez de musculatura, se tem bolsas de gordura. Então, esse músculo que nós temos em cima do olho, ele vai tendo flacidez e essa flacidez vai deixando transparecer tudo que tem por trás, né? Uhum. Então, se tem que tirar gordura, se não tem. Mas é uma cirurgia que os resultados são muito bons. A cicatriz fica por trás, né? Quando você fecha o olho, você acaba vendo a cicatriz e quando você abre, essa cicatriz vai lá para trás. E os pontinhos hoje, eles são pontinhos intradérmicos que
eles não são pontinhos os convencionais, né? São pontinhos que entram de um lado, saem de outro e que acabam não ficando quase cicatriz. E você tira em 5 dias. Dos pacientes que eu opero, que não conhecem São Paulo, não conhecem Bragança, por exemplo, são de fora, eles fazem a cirurgia, eles colocam o óculos e vão para o shopping, vão conhecer tudo, mas com a cirurgia, porque é uma cirurgia que dá para você ter dá para você sair depois, dá para você almoçar, dá para você comer, mas como nós falamos no começo, por ser minimamente invasiva, tem mas os que dá para cuidados. fazer na mão de pessoas habilitadas Exatamente. e competentes, né? Exatamente. Eu acho que tem que procurar um profissional que você realmente tem indicação, que você conheça o trabalho dele. Mas é um procedimento como todos os outros, um procedimento que tem complicações, um procedimento que vai ficar roxo, um procedimento que vai edemaciar, que vai ficar inchado no dia seguinte, né? Então são procedimentos que é um procedimento que merece, que tem que ter os cuidados de de uma cirurgia normal, né? Uhum. Então, e o resultado da cirurgia de pálpebra, assim como da cirurgia de Castanhares ou das outras que nós vamos fazer, através da produção de colágeno, do processo de cicatrização, a gente vai ter o resultado final aproximadamente em 4 meses. Certo? Certo. Essa parte eu não faço, né? E para essa região, assim, eu gosto muito de indicar, né? Assim, realmente, quando tem indicação de cirurgia, é cirúrgico, porque essa região é bastante delicada. E aí, assim, a gente tem alguns tratamentos, como laser fracionado, dá para a gente melhorar, né? Mas, assim, 1 milímetro ajuda, 2 milímetros ajuda mais ainda, mas não é o efeito que a pessoa realmente procura e está esperando quando está com aquela flacidez e a pálpebra caindo, às vezes pesando mesmo e até atrapalhando o olhar, né? Normalmente as meninas falam. É bom também, né? Assim, ultrassom microfocado, mas não tudo tem a sua indicação, né? Quando é muita flacidez, não adianta muita coisa, né? Assim, então, aí, a saída. eu falei, a indicação é cirúrgica, mas em termos de prevenção, sim, a gente fazer um ultrassom microfocado, fazer laser, né? Então, para os pacientes que têm indicação de blefaro, de pálpebras, de cirurgias, e que não querem, porque tem aqueles pacientes que dizem para mim, doutor, nem para ir para o hospital eu quero fazer. Eu não quero fazer cirurgia nem acordada, nem dormindo, nem no hospital, nem na clínica. Eu tenho aversão à cirurgia. Para estes pacientes, a gente tem o jet plasma. Para estes pacientes, nós temos o ultrassom microfocado e o laser de CO2, que eu também gosto muito e sou apaixonado, né, pelo laser de CO2. O jet plasma, para a pálpebra superior, eu acho ele maravilhoso também. Tá? Ele não tem o resultado de uma cirurgia, mas ele é muito bom. Tá? Como a gente está alertando os pacientes também que estão nos ouvindo, eu já conheci profissionais que não são médicos e que venderam para os pacientes jet plasma e acabaram fazendo bisturi elétrico. Esses pacientes ficaram com cicatrizes assim muito feias. Então, tomar muito cuidado também com isso. Né? E então, tem umas canetas de jet plasma que não, né? Então tudo isso tem que ser avaliado. Eu tenho visto muita hipercromia, ou seja, manchas escuras pós jet plasma. Então assim, nos pacientes que eu vou fazer, eu nunca faço sem preparo. Tem que ter o preparo daquele creminho que nós falamos no começo da nossa aula, da nossa live. E Fotona também é maravilhoso, tá falando aqui, né, que Fotona ajuda bastante, ajuda sim. Então, assim, tudo a gente tem diversos, eu costumo falar que, assim, a estrela, a protagonista é o colágeno, que é o que a gente está falando muito aqui. Então, assim, porque essa flacidez, aqui a gente tem uma pele fina e aqui é flácido. E o que a gente precisa? Aumentar essa espessura internamente com essa produção de colágeno, para que ela fique mais firme. Aí a gente tem Fotona, a gente tem muita tecnologia, tem Fotona, tem o fracionado de CO2, tem o Frax, tem o jet plasma. Indicações a gente tem diversas, mas aí tem que estar indicado para aquela pessoa, com a habilidade daquele profissional,
tudo isso junto para realmente a gente conseguir um ótimo resultado. E a saúde da pessoa também está ok. Se ela estiver muito inflamada, aí para cirurgia, o processo cicatricial também não vai. A gente corre risco de mais complicação, né? Desse processo cicatricial não se dá da melhor forma. Então, por isso que. Ai, mas eu quero agora. Tem esse caminhar, né? Prepara-se a pele, orienta-se tudo, porque para que realmente alcance o melhor resultado que todo mundo merece. É isso mesmo, Lu. Eu sempre digo isso para os meus pacientes. Às vezes, a contraindicação para um procedimento é a super expectativa e a ansiedade para o resultado, né? Então, aí isso já é uma contraindicação. Então, acalmar o paciente também, às vezes, é o nosso dever, É né? verdade. Você está me ouvindo? Será que falhou? Não. Não, agora Tô te voltou. ouvindo. Voltou. Ficou falhadinho, mas voltou. E aí, descendo agora um pouquinho mais, a gente pode falar para esta região, tá? Então, para esta região do rosto, eu ainda começo com os estimuladores de colágeno, né? Que é ou ácido polilático, ou a hidroxiapatita de cálcio, né? Então, eu sempre começo com estes produtos, né? Com essas indicações, e depois eu indico. Se for uma pele que vai suportar bem o fio, que vai esconder esse fio, eu tenho um tecido para que esse fio fique escondidinho, a minha preferência aqui é o fio, tá? O fiozinho, além de ter atração imediata, ele vai ter o estímulozinho de colágeno que vai ser em volta dele, ao redor. E esta produção de colágeno ao redor desse fiozinho, ela vai acabar formando como se fossem ligamentos novos nessa pele, né? Então, é uma pele que vai ter uma aparência diferente, uma textura diferente. E nós temos diversos fios no mercado. Nós temos o fio de ácido polilático, o fio de policaprolactona, nós temos os fios de PDO. Eu até trouxe um aqui para mostrar para vocês, né? Às vezes a gente fala assim, mas eu não imagino como é que é colocar um fio, né? A maioria deles, ele já vem com uma agulha, né? E dentro dessa agulhinha ela vai ter um fio. Então, isso aqui é uma das qualidades, que não convém a gente falar agora do que ele é feito enfim. O processo de produção de colágeno de todos vai ser igual. Então, cada rosto eu tenho um vetor para trabalhar, né? Então, o rostinho redondo, se eu trabalhar no vetor errado, ele vai ficar mais redondo, né? Um rostinho que tem essa flacidez, se eu puxar para trás, eu vou ter um resultado. Se eu puxar para cima, eu vou ter outro resultado. Então, esse fio, ele tem, eu não sei se dá para vocês verem as garrinhas, né? Ele tem escaminhas que vão fazer a atração dessa pele. Então, eu vou colocar esse fiozinho, tiro a agulha, o fio fica e eu vou acabar prendendo esse fio aqui com as próprias garrinhas dele, tá? Então, essa garrinha vai ter uma ação imediata, mas o principal do fio é a ação tardia que ele vai dar, que é a ação de produção de colágeno, que é a ação de sustentação dessa pele, que é a ação de melhora na textura, né? Então, a minha escolha para esta região, para trabalhar isso aqui, depois de fazer os estimuladores de colágeno, depois de dar um aporte de colágeno via oral para esse paciente, é a colocação de fios. Mas tem aqueles pacientes que também não querem colocar o fio, que já preferem um procedimento um pouquinho mais visível, um pouquinho mais definitivo, né? Então, para esses casos, a gente indica assim, um mini liftingzinho, que é tirar uma faixa de pele, como eu tiro a da pálpebra, como eu tiro a do liftingzinho manequim, e fazer a tração dessa pele. Tá? Então, a gente não trabalha com músculos, a gente não trabalha com fáscias profundas, a gente trabalha exclusivamente com pele. Quando eu vejo que o paciente precisa dessa cirurgia, a gente deita, quando forma uma ruga nessa região, o paciente precisa. Então, é exatamente isso que vai sair. Então, não tem aquela atração ao ponto de mexer com o lábio, não tem atração ao ponto de mexer com musculaturas profundas. É só exatamente pele.
Então, o fiozinho eu indico principalmente para essa flacidez, para quando o bigodinho chinês está marcando muito, quando o suco nasogeniano já não funciona com aquele preenchedor, né? Quando eu, mesmo tracionando, eu vejo que o suco marca muito. Então, este paciente eu já indico ou o fiozinho ou o liftingzinho, é, o liftingzinho facial. O liftingzinho, estou minimizando por causa da cirurgia infantil, mas é o lifting facial. Eu tô ficando cada dia mais apaixonada pelos filhos, né? Eu tô adorando mesmo. O resultado é muito bom. Eu fiz em mim, né, recentemente. Eu vi que E você está mais bonita do que o convencional ultimamente, viu? eu fiz fio de PDO, fiz pescoço também, amei. Eu sempre fiz sempre fiz. Eu não me preenchia, eu não fazia nada, era só laser e toxina até 2016. De 2016 para cá, e não teve mais jeito, né? Já tive. Aí eu fiz MD Codes, e aí eu venho com ácido hialurônico. Eu gosto muito de ácido hialurônico. Eu acho que ele dá muita vida. Só que chega um momento que não dá mais para injetar, né? Assim, tanto é ácido hialurônico que começa a ficar. Que a gente tem visto até muitas caras muito grandes, muito marcadas, mudando um pouco, perdendo a naturalidade. Então, a gente ir transitando, modificando um pouco o estímulo, isso é muito bom. Eu adoro também o bioestímulo. Eu adoro a gente associar até, fazer a técnica do firm lift, que a gente coloca o bioestimulador e um pouco de ácido hialurônico para realmente fazer o efeito lift com essa técnica, né, com esses procedimentos, com esses materiais, sem ser a cirurgia. Mas quando está indicado cirurgia, é cirurgia mesmo, mas que realmente, assim, a gente precisa desse cuidado com a pele, a textura. E aí, essa combinação é algo que eu gosto muito, tanto de bioestímulo quanto ácido hialurônico, e agora o fiozinho, porque sempre tem alguma coisinha a mais que daí o fio Exatamente. termina de colocar no lugar. Essa semana você está batendo muito na tecla da medicina dermatológica preventiva, né? Então, é exatamente isso que eu faço nos meus pacientes. Eu tento, ao máximo, não levar para a cirurgia. Então, eu faço a técnica dos preenchedores, eu faço a técnica do firm lift, que seria os pontinhos de preenchedor com os bioestimuladores de colágeno, que para mim é um grande avanço da dermatologia. Eu acho que é a pérola da dermatologia nesses últimos das pérolas da dermatologia dos últimos anos. Essa técnica é maravilhosa. Mas justamente para aqueles pacientes que eu não consigo dar um resultado e uma satisfação, ou as ruguinhas da lateral do rosto, que é difícil, que se eu preencho pesa ainda mais, aí eu parto para os fiozinhos. Eu também sou um grande apaixonado pelos fios. Eu sou da época dos fios, ainda dos fios definitivos. A gente fez junto, né? Exatamente. Ó, e você recebeu um elogio aí, que é do meu irmão, o Lúcio. Ele falou: a doutora é muito bonita, viu? Esse é meu irmão. Obrigada, Lúcio, obrigada. E a Silvinha está fazendo uma pergunta que é para mim, então eu acho que é do meu coração, que ela está perguntando sobre ozônio. Eu amo. Ozônio, assim, não dá para te falar que o ozônio vai tratar a ruga e te rejuvenescer. Ele vai fazer isso, mas não igual um botox, igual a esses procedimentos que a gente está falando. Porque o ozônio ele é maravilhoso, porque ele vai agir nesse mecanismo nosso celular do processo de oxidação. Ele realmente estimula o nosso organismo a fazer todo um processo de antioxidação de uma forma natural, tratando o nosso intestino, melhorando a nossa imunidade. Então, assim, ozônio eu adoro. E sim, quando tem ferida, quando tem queimadura, ozônio também é muito bom, com uma recuperação muito rápida, ajuda muito, muito mesmo. Então, nos pacientes de São Paulo, nos pós-operatórios, a gente faz ozônio. Aqui em Bragança eu não tenho o ozônio, mas eu também sou um usuário. Quando vou para São Paulo, eu faço em mim. Eu já falei que tem outras coisas para fazer, né? Exatamente. Então já vou começar semana que vem. Acho bom.
E aí tem a região do pescoço, que aí agora você já falou do fiozinho, a minha primeira escolha também É é a fio. primeira escolha também. Para A essa minha primeira escolha flacidez. não era, né? A minha primeira escolha era bioestimulador, mas fio é sensacional. E agora eu vou Assim, fazer uma pergunta para você. Os fios que você usa na região do pescoço são os fiozinhos de PDO, os lisos ou os os lisos. espiculados? Os lisos. Eu uso fio liso. Tá, perfeito. Então, só para exemplificar para o pessoal de casa, os fios de PDO eles podem ser com as garrinhas, que eles já fazem a tração imediata, ou pode ser os lisos. Os lisos, normalmente, a gente faz um joguinho da Uma velha, trama. né? Uma trama para que eu faça a sustentação e o bioestímulo de colágeno. Tá? Então, é por isso que eu perguntei, porque a minha escolha para pescoço são os lisos também. Ah, eu uso smooth, adoro. Muitos, né? Tem que ser muitos aqui para poder realmente melhorar essas linhas. E aqui, que estava fazendo assim, ficando, e agora não fica, olha que beleza. Oh, Porque deixa vai eu te ficando falar aquele. que você vai ter que me tratar, porque quando eu coloco a gravata, já fica assim aqui, ó. Você vai ter que fazer Aí assim eu em levo mim. esse final de semana, então, tá? A gente se trata. E, inclusive, fio para nariz. Eu estou amando, tá? Fica Eu vi, muito bom eu vi a postagem que você fez essa semana. Eu não tenho experiência com fios para nesta nariz, região, tá? Eu tenho com fios nessa região para fazer isso para aqui, poder esse fechar. Aham. movimento. Mas eu tenho mais experiência com preenchedores e com procedimentos minimamente invasivos para diminuir a asa, mas eu não tenho experiências com fio nesta região. Não, eu tenho gostado bastante. Tem, as pacientes também. E é menos arriscado, né? Assim, do que preenchedor, do que, Sim, sim, sim. né? Nariz é uma área, de novo, gente, é bem perigoso. A gente está batendo nisso aqui porque não é festa, né? É um procedimento médico, precisa de todo o cuidado. Então, não é algo para a gente fazer, né? Assim, então, tem que ter todo A o cuidado. nossa, a nossa vida é muito preciosa, É, né? a nossa, do nosso paciente, né? Exato. De Não, todo então, quando mundo. eu digo Então, a nossa, é falando nossa, como paciente, é, né? Porque, então, é. assim, cuide dela. E para aqueles que falam assim, a dermatologia, mesmo dentro da área médica, às vezes a dermatologia ela não é tão enaltecida. Mas Imagina. a dermatologia é a área da medicina que mais tem doenças, é a área da medicina que estuda todas as outras Todas. especialidades. Então, a reumatologia tem a parte dermatológica, o rim vai transparecer na pele, o fígado vai transparecer na pele, o nosso estômago vai transparecer na pele. Então, a pele é o nosso marcador de todas as patologias. Então, nós temos que saber de tudo, né? De todas as doenças, de todas as É o áreas. que eu falo, assim, que para mim vai muito mais além do que uma ruga, né? Porque se eu tô vendo aquela ruga, eu tô vendo aquela coloração, eu tô vendo aquela aspereza, eu já tô entendendo que o processo de oxidação desse organismo não está boa, a inflamação já também não está, se está tendo flacidez, está acontecendo internamente, dentro de uma artéria. Né? Então, assim, Exatamente. realmente Exatamente isso. E ela é muito linda, ela nos ensina muito. Eu sou apaixonada pela eu, dermatologia, eu você também, amo, tá? eu amo. Mais apaixonado. É encantador. Quanto mais a gente estuda, mais a gente tem orgasmo Exatamente. estudando. Né? Mas isso é nosso, tudo bem. Uma paciente me falou essa Exatamente. semana assim, vocês têm que ter um perfil, né? Eu até fiz um vídeo falando disso, que a gente tem que ter um perfil mesmo, assim, de médico louco todo mundo tem um pouco, mas eu acho que é até um pouco mais do que isso, porque a gente é louco pelo amor, né, que a gente tem a estar estudando, fazer o bem ao próximo. Então, realmente é tudo isso, assim, para a gente poder falar, uau, essa é a minha profissão. É assim que eu me sinto, eu amo o que eu faço.
E a Alessandra não, desculpa, Alexandra, minha paciente, ela até colocou aqui que ela fez o fio e que ela amou. Eu já Obrigada, foi fio vi. de nariz. E ela colocou aqui, coloca aí, você tá bem sem dor, né? Para poder também ouvir. Que bom que tá todo mundo gostando do que a gente está falando aqui. Ó, e A a Andréia está Andrea, perguntando se pode associar ultrassom microfocado com os fios. Pode, sim, e deve, mas tem um momento para essa associação, exatamente. né? O ideal é fazer ultrassom microfocado antes e aí se passa os fios. Perfeito, perfeita resposta. Era o que eu falei assim, como é bom a gente lidar com quem faz a coisa certa, né? Então, sempre ultrassom microfocado antes e depois os procedimentos como fio, como os estimuladores de colágeno, né? Isso. E dá para associar também ultrassom, ultrassom, radiância também. Mas tudo isso tem um momento para poder se fazer. Porque daí a gente vai deixar de extrair o melhor de cada procedimento. Então, além da indicação precisa, personalizada, individual para cada um, também tem o momento para se estar fazendo cada um. Ai, olha quem está aí! Idelma! A Idelma tá aí? É, Ah, que bom, que bom. Olha, tem a Simone tá aí, a Sandra, os meus irmãos todos estão aqui na live, viu? que delícia! O doutor Anderson, o doutor José Vitor, que são os queridos, a doutora Sandra. Um beijo para todo mundo, viu? Uma grande honra ter vocês aqui. Agora tem as perguntas aí, se você quiser ir Ela vendo. está perguntando A skin booster para Patrícia também. Skin booster para pescoço. Eu gosto também, mas aí tudo depende, né? Tudo depende. Você não acha, Fábio? Eu adoro essa palavra. Exatamente. Skin Booster é maravilhoso, o fio é maravilhoso, o Ultra Skin é maravilhoso, o ultrassom microfocado maravilhoso, mas depende. Tem peles que não estão preparadas e que não são, e que são contraindicados. Tem peles que vão ter resultado melhor com fios do que com Skin Booster, né? Então, aí vai da consulta e da avaliação para que a gente saiba o que realmente está indicado. Para aquela pele que tem um dano solar, para aquela pele dos com mais clarinha, que tem um fotodano, né, muito grande, não adianta você fazer o fio também, que acaba não tendo tanto resultado. Então é melhor que você melhore o aporte, melhore o que vai sustentar esse fio primeiro, com o skin booster, com alguns preenchedores e depois faça os fios. Mas ele é uma técnica muito boa. Eu adoro skin booster. Eu acho que assim, e aí por isso tudo depende, que é a melhor indicação mesmo. Skin booster para colo é em geral Para mim algo é o meu maravilhoso. preferido. Para colo é o meu preferido. Assim como a gente falou que para pescoço o nosso preferido é fio, então para colo o preferido é skin booster. Exatamente isso. Então, é assim, só com o know-how e com o tempo e com a experiência e com a expertise que a gente vai saber o que é o meu preferido para colo, o que é o meu preferido para estria, o que é o meu preferido para flacidez de corpo, o que é o meu preferido para flacidez de rosto, né? Às vezes o que é legal para flacidez de rosto não é legal para flacidez de corpo, né? E o que é legal para um também não é legal para o outro, né? Exatamente. E você falou de estria, sabe que eu também estou amando? Fio liso nas estrias. Nossa, que beleza. Para mim, para estrias, por enquanto, primeira escolha é hidroxiapatita de cálcio. Fantástico. Sim, é muito fio, bom. Eu não Mas tenho... eu tô associando Radies, Sculptra e fio. Nossa, Maravilhoso. O glúteo tá assim maravilhoso. Mas o maravilhoso. fio você coloca paralelo ou perpendicular à estria? Os dois. Os dois. A trama. Dois. A trama. Então, pessoal, danadinha, né? Essa semana é tratamento de fios para estrias na clínica. Vou começar a indicar, Lu.
Nossa, tá ficando muito, muito bom. Eu primeiro faço nas estrias mesmo, no sulco. E aí depois é que eu venho fazendo o traçado. Que E legal. assim, muito bom. Nunca fiz. O fiozinhos para estria, não. Não, está muito bom. Muito bom. Por isso que eu tô falando que assim, fio é uma coisa que agora eu tô braço. Ai, minha nossa senhora. Braço eu tenho boa experiência para umbigo, para flacidez de umbigo, Uhum. né? É bem bacana. Agora, para estrias, realmente eu não me atentei. Pode Como é fazer que bom você ter vai você. gostar. Paty, sua linda, um beijo. Ai, Radies também é muito bom, né? Eu gosto muito de associações e são produtos muito, muito bons, seguros e que com O resultados que, o que eu incríveis. falo para os pacientes, assim como a palha de aço, nós temos Bombril, Assolan, assim como sabão em pó, nós temos Ariel, Omo, enfim. Os preenchedores, tudo na medicina, na dermatologia, nós temos as opções. Nós temos das opções mais caras, que tem uma tecnologia melhor, que tem um resultado melhor, que tem um pós-operatório melhor, e que os resultados mais duradouros, e nós temos aqueles que não são tão caros e que não têm toda essa Uhum. tecnologia, né? Então, os produtos, os procedimentos, nós temos opções maravilhosas, né, de preenchedores, de fios, e que para que os pacientes não procurem ir no mais em conta, no mais barato, né, que isso às vezes acaba não sendo uma escolha boa, né? Que ele pode ter algumas complicações, o resultado não vai ser tão duradouro, né? Então, acho que Porque nós a gente temos. tem uma gama de produtos, né? Então, assim, existem os melhores e existem os mais ou menos, existem os que não são tão bons, existem os ruins. E assim, a gente só trabalha com os melhores, né, Fábio? A gente não se atreve, Eu falo porque que eu não eu falo que quero. o meu valor número um é a segurança, né? A segurança da vida. Eu não Então, ofereço para o meu paciente aquilo que eu não faria em mim, que eu não e faria na eu minha também. mamãe, que eu não faria nos meus irmãos, né? Eu Então, também. eu não vou correr riscos com o meu paciente, né? Então, para eles, para vocês, tudo de melhor, sempre. Olha, eu estou começando a ficar preocupada aqui com o horário, para que o Instagram não nos derrube. A Andrea está falando quanto tempo, em média, duram os fios. E, em geral, Andrea, todos os tratamentos, a gente faz aí durações anuais. Se a gente for falar de que você vai fazer uma biópsia, aquela alteração que foi provocada pelo preenchimento ou pelo fio, a gente vai encontrar ela até 2 anos. Às vezes, até 2 anos e meio isso ainda está aí na sua pele. Mas na prevenção, no melhor resultado, aí é anual, a cada 1 ano e meio, a gente tem que estar refazendo todos os tratamentos. Mas aí, como a gente vai fazendo, isso vai se somando, e aí não precisa colocar tudo que se colocou da primeira vez, né? Exatamente. Então, existem algumas regrinhas, assim, meio, né, que, por exemplo, Sculptra é um frasco por década de vida. Então, pensa aí, por década de vida na face, por década de vida no glúteo, por década... Então, tem que pensar aí quantos. Às vezes chega uma idade que haja Sculptra, né? É... Ai, a gente amando essa live, assim, estar com você, mesmo assim, tecnologicamente, né? Ah, Não tô grudadinha, mas estou de perto, é muito ti. bom, Fábio. Eu me sinto bem Obrigada, viu? pertinho de ti. Eu me sinto assim lisonjeado em ter uma pessoa como você na minha vida, sua amizade, e conviver momentos com você como nós já convivemos e que a gente acaba convivendo, né? As nossas famílias, os seus filhos, enfim, né? São todos aqui do meu coração. Esse pessoal todo que está aqui, a Lourdes que entrou agora, a Andrea, o Rodrigo, a Pati, né? O Dr. Anderson, os meus irmãos que estão aí, assim, eu agradeço muito a doação de tempo de vocês, assim como nós estamos doando, vocês também estão doando tempo, né?
Espero que estejam aprendendo um pouquinho, né? E todos os nossos pacientes que também estão aí, que eu não consegui ler todo mundo que estava, porque pela dificuldade mesmo de poder enxergar, mas é uma grande honra poder ajudar e espero que nós possamos fazer um pouco mais vezes esse tipo Sim, sim. de ensinamento, né? Porque nós estamos aqui não é para nos promover, não é para nos... enfim, não é É para por ajudar, ego, é né? É para exatamente para ajudar, é ajudar, para né? esclarecer, porque Então, espero é que o que a essa gente live gosta de tenha, fazer. Olha, espero que essa live tenha sido esclarecedora. alguém perguntou se pode haver rejeição, não sei aonde que tá, né? Não estou conseguindo mais chegar lá. Bom, tem que ter sempre aquilo que a gente já falou aqui, a indicação precisa, para poder minimizar esses efeitos, porque não é bem rejeição, mas ter alguma complicação, isso pode acontecer, mas quando é bem indicado, o produto também feito adequadamente, a gente minimiza bastante isso. Exatamente. E você ter destreza e uma Sim. segurança na técnica, né? A destreza é importante, sim. Gente, que delícia. Obrigada pela participação de todo mundo. Que bom vocês estarem aqui. Como o Fábio falou, esse tempo é nosso, né? Meu e do Fábio, de cada um de vocês. Então, muito obrigada por vocês estarem dando preferência, por vocês estarem aqui. Uma ótima noite para todo mundo. Fábio, meu amigo Meu querido, amor, muito final de semana obrigado. Eu amo estaremos você. juntos, Se tá? Deus quiser, amo você. Que Deus abençoe Eu você cada também. dia mais. Que Deus abençoe cada um de vocês Que entrou que aqui, entrou aqui na nossa live. E pode contar com a gente. Qualquer dúvida, qualquer coisa, passe mensagem, passe sinal de fumaça, e-mail, que a gente está aqui para ajudar. Sempre. Tá bom? com Um certeza. beijo no coração de cada um de vocês. Faremos mais lives, a live vai ficar salva. Que Deus abençoe todos ainda que vão vir, que irão ver a live. Obrigada a todo mundo. Um grande beijo, ótima noite. Beijo, Vamos pessoal. terminar só com uma frase que eu Obrigado. acho fantástica.